Oi, gente, vou gravar um videozinho rápido aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês que eu comecei a mexer nos ficos elástica. Eu plantei primeiro esse aqui, que tava maior, e coloquei ele nesse vaso maior também. Não é um vaso muito maior do que o que ele já tava, mas como ele tava bem baixo no vaso, o torrão dele tava pequeno. Então ele ganhou um espaço considerável aqui, eu coloquei ele bem em cima desse vaso. É um vaso velho, né? Um vaso reutilizado, porque como vocês sabem, eu tô mudando os ficos aos poucos, porque o vaso final que eu quero eles é um vaso bem grande, né? Então, conforme eles crescem, eu vou mudando. Esse aqui ainda vai mudar mais algumas vezes. Esse replante que eu fiz, eu deixei as primeiras raízes que estavam, ele aqui, ó, aparentes. Tá, de propósito. Depois essa raizinha mais fina que eu vou podar ali também, para fazer um trabalho semelhante ao que eu fiz aqui no hibisco, ó. Tá vendo que ele tá ficando aqui com umas raízes expostas. Eu acho bonita essas raízes embaixo. Então, com o tempo eu vou fazer isso nos ficos também. O que eu vou fazer agora é pegar este daqui, ó, esse aqui, e pôr no vaso que tava o burgundy antes, e depois o vasinho que vai desocupar ele ali, vou colocar esse. Vou trocar de um vaso pro outro, né? Esse aqui, como já mostrei no vídeo anterior, tá com bastante raiz saindo lá por baixo do vídeo, do vaso. Só que eu não vou fazer tudo agora, porque eu fiquei com pouca terra, gente. A preparação do vaso, vocês já sabem de outros vídeos, né? Fiz aquela camadinha de drenagem no fundo e não vou fazer nesse agora, porque aquele ali também tava assim. A minha ideia é justamente que ele ganhe espaço para baixo para aprofundar as raízes. Então, esse vaso aqui, como ele tava antes sem a camadinha de drenagem, ele vai ficar de novo. Dá uma preparada aqui no fundo desse vaso. Mostrando aí os outros pra vocês. Eu tô com dois brancos. E eu tô pensando em pôr os dois juntos no mesmo vaso, mas ainda não decidi isso. Como eu não vou mexer no outro agora, tá aqui ele, ó. Não vou mexer nele agora. Ele é o que tá melhorzinho ainda nesse vaso. Até eu mexer nele, eu vou pensar se vou pôr os dois juntos num vaso só ou não. E quando eu for fazer, eu mostro pra vocês. Aí, coloquei uma terrinha ali no fundo do vaso, tá? Pra dar uma altura já nesse daqui. E vou só retirar o torrão inteiro. E vou tentar fazer com uma mão só aqui. E depois centralizar lá no vaso novo. Ficou baixo ainda, gente. Eu quero mais alto que isso, tá? Eu vou botar um pouquinho mais de terra no fundo. Vou colocar depois a terra em toda a volta dele. E aí finalizo para mostrar para vocês. Aí consegui colocar aquela lá na altura certa, mas não coloquei a terra em volta ainda. Tem que preencher de terra nas laterais. E preparei o vaso da onde ela saiu com uma terrinha no fundo para colocar esse aqui. Esse aqui, não sei se não tá ruim de tirar do vaso, porque tá cheio de raiz para fora do vaso, né? Acho que vai.
Tá difícil aqui, gente. Ai, pior é que a raiz entrou, saiu pelo buraquinho pequeno. Esse ângulo vocês não estão conseguindo ver, né? Mas eu não consigo segurar no outro ângulo. Tô conseguindo tirar aqui, ó. Foi. Agora sim. Olá, gente. Eu resolvi, como hoje tá fresquinho, nublado, marcando chuva, cortar a ponta da minha ficus elástica e fazer muda. Essa daqui eu cortei a ponta aqui, ó. E aí cresceu o galho, aqui outro galho. Tava esperando que essa pontinha aqui crescesse outro galho, mas tá devagar. Depois eu vou limpar o tronco dela, essas folhas aqui, pra dar aquele formato de tronco mesmo, né? Mas tô esperando pra ver se aquele terceiro galho vai vir ou não. E essas aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, vou molhar daqui a pouquinho, que eu mostrei pra vocês a troca de vaso, ó. Estão bem acomodadas no novo vaso. Tá vindo aqui as raízes como eu queria, né? Deixar as raízes ficar expostas assim, ali aquela ali tá com uma raiz bem bonita. Porque eu acho bonito quando dá esse formato de raiz. O ficus elástico, ele costuma soltar a raiz até no meio do tronco. Essa raizinha, quando ela encosta aqui, ó, que nem essa daqui, ó. Ela encosta aqui até, ó. E ela engrossa, isso ajuda a alimentar a planta e ainda dá um aspecto bem bonito, assim, de tronco mais grosso. Mas o que eu ia mostrar pra vocês era aqui, ó. O burgundi tá enorme. Então, nós vamos tirar a pontinha dele. Aqui. Essas duas ficam com a folha curta para fazer a fotossíntese. Essas duas ficam sem a folha para dar o tronco. Essa daqui a gente coloca para baixo da terra. Então, é aqui que eu vou cortar. Bem em cima do anel, porque aí, ali, ó, ela vai, com uma mão só é complicado, né? Ela vai brotar o galho depois. Saindo ali o látex dela. Consegui. Essa terra tá com fertilizante, com enraizador, com humus de minhoca, cheio de coisa. E aí, eu vou molhar ela agora primeiro também, porque depois
de 1 horinha escorrendo o látex antes que seque, não deixo secar. Tem que estar verdinho assim. Aí antes que seque bem, as folhas que vão ficar, elas vão ficar só cortadas assim mesmo. É só 2 pontinhas. Ó, eu faço assim. Aí, eu vou deixar ela aqui na bandejinha por mais ou menos 1 hora para escorrer um pouco do látex. E aí, depois eu vou fincar ela aqui nessa terra que eu vou umedecer. Eu vou molhar ela agora e deixar escorrer bem para ficar só úmida. E aí, depois eu coloco ali e aí eu mostro para vocês. Agora eu vou molhar todo mundo. E aí já molho aquela terrinha dela ali também. E quando tiver pronta, eu mostro pra vocês. Agora sim, agora é só finalizar, cravando ela aqui na terrinha. O primeiro nós encosta na terra. Isso. Agora é só manter num local fresquinho. E a terrinha úmida, que ela vai.